visão do Deus da Bíblia ou não temos visão de Deus nenhum. Deus dos nossos conceitos. Deus com letra minúscula. Não é? Então, primeiro alicerce, a Trindade. Como eu disse, debaixo dele, o ser de Deus, os atributos de Deus. Você crê num Deus infinito? Você crê num Deus onisciente? Você crê num Deus onipotente? Você crê num Deus onipresente? Você crê realmente nos atributos de Deus? A bondade, a verdade? Você acha que há alguma maneira de Deus fazer alguma coisa errada, fora de hora, não tão boa? Não é? Então, você precisa conhecer o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é bondade 100%. Ele não pode fazer o que não é bom. Acontece que a nossa leitura desse Deus é distorcida. A nossa leitura é que é confusa. Não é? Então, irmãos, conhecer o Deus como se revelou na Bíblia é a nossa primeira grande necessidade. Não é? E por que nós selecionamos esse nome Trindade? Eu não vou entrar em detalhes agora, é claro. Nós vamos ter toda essa conferência para examinar esse assunto. Por causa do significado para a igreja dessa grandiosa verdade. Esse Deus, esse ser infinito, eterno, onipresente, onisciente, onipotente, ele é triuno. Ele nunca esteve solitário. É um Deus que tem um Filho eterno consigo. Um Deus que habita uma pessoa na outra pessoa através de uma outra pessoa. 3 pessoas, um único Deus. Será que nós podemos contemplar um pouquinho desse mistério, mesmo que nunca o consigamos escrutinar? Creio que sim. E vamos pedir ao Senhor que nos ajude nas Escrituras para podermos avançar um pouquinho nisso. E quais são as verdades que a igreja deriva? Quais as bênçãos que a igreja deriva dessa grande verdade? A triunidade de Deus. A unidade da igreja, a diversidade da igreja. Mas então, se o Senhor permitir, vamos poder tocar nesses princípios todos. Então, primeiro elo da corrente, a Trindade. O segundo elo, vou só citar, que também vai ser objeto do nosso estudo, se o Senhor assim permitir, nesse tempo até domingo. A encarnação. A encarnação é focal, é central. Se o verbo eterno de Deus, não um ser menor que Deus, mas o Filho de Deus que é Deus, se ele não se encarnou, então nós não temos nada. Esquece evangelho, esquece salvação, esquece igreja, esquece tudo. Porque nós só podemos ser salvos, nós só podíamos ser salvos por alguém que fosse 100% Deus. Não podia ser uma criatura de Deus, não podia ser 99% Deus. Tem que ser Deus 100%. E tem que ser homem 100%. Não pode ter uma aparência de homem, uma semelhança de homem. Ele tem que ter espírito humano, alma humana e corpo humano, plenamente homem. Não é? Então, encarnação. O diabo quer desencarnar Cristo. O que todas as religiões fazem? Os irmãos sabem que elas creem no Cristo, não sabem? Se você não sabe, estuda um pouquinho das religiões. Elas usam até a palavra princípio crístico. Eles entendem que esse princípio, não pessoa, na cabeça deles, princípio, chamado Cristo, ele é o princípio espiritual mais elevado. E ele habitou em muitas pessoas, habitou em Maomé, habitou em Buda, habitou em vários dos profetas, né? E habitou também em Jesus. Então Jesus é um Cristo, porque esse princípio crístico habitou em vários avatares, vários líderes iluminados espirituais. Mas quando Pedro olhou para aquela pessoa, Pedro não diz assim, tu és um Cristo, mais um que aparece na história da humanidade. Mas Pedro diz, tu és o Cristo. Isso é encarnação, não é possessão. Se o Cristo estivesse se apossado de uma pessoa humana, isso não é encarnação, isso é possessão. É o Cristo possuir Jesus de Nazaré. Não foi isso que aconteceu. O Verbo se fez carne. Assumiu uma natureza humana impessoal e deu personalidade a ela. O Cristo é inseparável do Jesus. Onde Jesus está o Cristo, porque ele é o Cristo. Quando aquele homem morre na cruz, irmão, nós temos a morte do Deus homem. E esse é o mistério daquela morte. Do Deus homem, porque Deus é impassível. Mas o Deus homem morreu naquela cruz. Não é?
Então, quão importante nós compreendermos esse significado da encarnação. Vai crescer a tua visão da pessoa do Senhor. Vai crescer a tua visão da cruz. Vai crescer a visão da tua própria salvação. A segurança, o fundamento, a eternidade da salvação. O fato dela ter sido realmente consumada, sem erro. Ninguém pode colocar um dedo de problema nessa salvação, porque foi Deus quem a fez. E ela foi feita também pelo homem. Então nós fomos realmente redimidos por alguém que pôde ser plenamente o nosso representante, porque ele se encarnou. Então os irmãos vejam que essa segundo elo da corrente, ele é fundamento, encarnação. E nós precisamos sim, irmão, suar em cima desse fundamento. Os irmãos se lembram, uma vez perguntaram para um grande homem de Deus, um pregador, qual era o segredo do seu poder ministerial e das suas pregações. Sabe o que ele respondeu? Suor, suor, suor. Nós precisamos suar em cima dessas verdades, estudá-las, deixar de tratar a palavra de Deus levianamente, como se fosse um jornal ou uma revista. Mas nós conhecermos o Deus da Bíblia, especialmente essas verdades essenciais, né? Para que nós sejamos um povo vigoroso, cheio de adoração, cheio de segurança, não é? Cheio de paz, de vitalidade, porque essas coisas são derivadas, não é? Nós não as temos tantas vezes de forma permanente, porque nós buscamos o lugar errado e as ligamos circunstancialmente, né? A Bíblia diz assim: justificados pela fé temos paz com Deus. Está vendo? Paz depende de um fundamento chamado justificação. Então, a gente vai estar tratando esses assuntos com mais calma, né? Só passar, nosso tempo já está praticamente no fim. Os irmãos terem a corrente toda aí e poderem meditar um pouco. O primeiro então seria a trindade, ser de Deus, seus atributos. O segundo, a encarnação. O terceiro, a expiação. Verdade tremenda, é fundamento, é alicerce, expiação ou propiciação. Irmão, é verdade de Gênesis, Apocalipse, é verdade da expiação. Você vai ver a expiação lá no Éden, lá em Gênesis 3, não é assim? Você vai ver expiação em Êxodo, não só no Cordeiro da Páscoa, não. Mas você vai ver expiação pelo tabernáculo todo, não é? Quando você entra no tabernáculo, o sangue está no altar de bronze, não é? Primeiro móvel, o altar de bronze, sangue. Quando você vai no final, no último compartimento, Santo dos Santos, a Arca da Aliança, sangue sobre a Arca da Aliança. Não é? Você vê que interessante? Sangue no começo, sangue no fim. Sangue no altar de bronze, purificação dos nossos pecados, porque bronze na Bíblia tem relação com o pecado. Sangue na Arca da Aliança. A Arca da Aliança não era de bronze, era de ouro. O ouro na Bíblia tem relação com a glória de Deus, não com o pecado. Não é? Porque o sangue, ele toca purificação dos nossos pecados, início da nossa vida cristã, e acesso à glória de Deus. A verdade do sangue nunca fica velha. Quando nós estivermos diante do Senhor, naquele dia, nós veremos o Cordeiro como foi imolado, assim como João viu. A palavra diz que os seus servos o contemplarão, terão nas suas frontes escrito o nome dele, verão o Cordeiro, não é? Porque esse sangue nunca fica velho. Porque expiação é fundamento. Se você pudesse, irmão, ver quão ricamente o Novo Testamento trata a expiação ou a propiciação, você vai ver que ele diz que essa expiação foi feita pelo Senhor Jesus, que é o agente da expiação. Ele é ao mesmo tempo o propiciatório, ou o lugar onde foi feita a propiciação. E ele é ao mesmo tempo a oferta que foi colocada ali. Tudo fala dele. Ele é o agente propiciador, ele é a oferta propiciatória e ele é o lugar da propiciação. Tudo fala dele, não é? Porque expiação é uma verdade fundamental. Seria o terceiro elo dessa corrente. Pela ordem, trindade, encarnação, expiação. O quarto elo, justificação pela fé. Os irmãos vejam que é uma sequência. Como que nós podemos compreender a justificação pela fé sem primeiro ver Cristo na trindade, Cristo na eternidade, e depois ver esse Cristo encarnado, e esse Cristo na cruz, porque ele fez expiação. Agora sim nós podemos levantar o quarto pilar, justificação pela graça por meio da fé, não é? Esse pilar não fica em pé sem os outros, não é?
Como que nós sabemos que estamos realmente justificados? Por causa deste Cristo, que é o Filho eterno de Deus, que se fez carne, que subiu à cruz do Calvário. Então nós somos justificados pela graça por meio da fé. Não é? Este é um pilar, quarto elo, quarto pilar. Irmão Martinho Lutero, um dos reformadores, ele disse que tão importante era este fundamento, justificação pela graça por meio da fé, que a igreja estaria de pé ou cairia baseado nesse único alicerce. Se isso fosse perdido, não haveria igreja. Justificação pela graça por meio da fé. Nós sabemos que há outros tipos, entre aspas, de justificação, não é? Que o homem prega. Há justificação pelas obras, há justificação pelo conhecimento e há justificação até pela espiritualidade. As seitas, especialmente as voltadas para o espiritualismo, pregam a justificação pela espiritualidade, não é? Então você vai procurar fazer contato com emanações espirituais, eles creem que Deus não é pessoal, Deus é um grande espírito, né? Amorfo. Então de Deus até a criação tem várias emanações inferiores, né? Os gregos chamavam de aions, emanações, como os raios do sol. Você não toca no sol, mas toca no raio, ou o raio te toca. Quando o raio te toca, você recebe algo do calor do sol. Assim é a divindade. A divindade é impessoal, é amorfa, não é? Então para você ter contato com esse espírito divino, você precisa ter contato com essas emanações da divindade, não é? E cada seita tem uns nomes para suas emanações. Então, quando você vai ser salvo, vai ser justificado, na medida que você for entrando em contato com essas emanações espirituais. Não é? Então, você tem a meditação transcendental, a meditação zen, até mesmo a yoga, não é? E etc, etc, etc. O budismo, o hinduísmo, o confucionismo. Não é? Todos eles têm o mesmíssimo fundamento. Todos eles pregam uma salvação sempre partindo de baixo para cima. Nós vamos ser espiritualizados, até Deus. A Bíblia, e consequentemente a igreja cristã, é a única que prega a salvação de cima para baixo. Você já pensou nisso? No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo, agora verso 14 de João, desceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E todos nós temos recebido da sua plenitude. E graça sobre graça. Justificação pela graça, por meio da fé. Só a igreja cristã prega salvação assim, irmão. Justificação assim. Todas as outras seitas, filosofias e religiões pregam salvação assim, de baixo para cima. Salvação pelas obras. Salvação pelo conhecimento, esotérico, intelectualista, não é? Maçonaria, Rosa Cruz, eubiose, teosofia, todas elas, não é? Salvação, justificação pelo conhecimento, salvação, justificação pela espiritualidade. Obras, conhecimento, espiritualidade. Só a igreja cristã diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. E todos nós recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Então, irmãos, esse é o fundamento. Justificação pela graça por meio da fé.